Prezados irmãos e caríssimas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui e com muita honra, tendo você aí do outro lado, para que nós possamos compartilhar uns 30 minutos refletindo sobre o tema que a Federação pediu que nós abordássemos nessa ocasião. E o tema é idiotismo e loucura. Está lá no item, na questão 371 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Mas nós queremos abordar esse tema talvez por um ângulo um pouquinho diferente, não daquilo que está no Livro dos Espíritos e no Evangelho que também Allan Kardec aborda lá, mas fazendo uma reflexão talvez voltada para os dias atuais, esses momentos difíceis pelos quais o ser humano está passando no nosso país, no mundo todo. Quando a gente vem a esse mundo num projeto de reencarnação, ninguém vem aqui para ser feliz no sentido de ter, de possuir, de alcançar, de desfrutar, de usufruir. Talvez, infelizmente, muitos de nós caminhemos por esse caminho do tudo aqui, tudo já, desfrutar, ter, possuir e tudo muito, tudo rápido. Mas o projeto de Deus para nós, quando se refere à reencarnação, é um pouco diferente. É um processo de burilamento do espírito, de crescimento moral, de crescimento espiritual. E é um projeto que tem começo e tem um fim. Tudo isso no dia parece longo, mas quando a gente olha na transcendência da vida, é tudo muito rápido, tudo muito passageiro, tudo muito efêmero. Só que nesse intercurso do nascimento à morte, muitos nascem com limitações físicas, intelectuais. Quantos são os que nascem idiotas ou cretinos, que é a terminologia idiota, que é a terminologia do Livro dos Espíritos? Quantos são os que ficam loucos no curso dessa jornada reencarnatória? E a gente vai ver lá no item, na questão 372 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da providência que nasçam seres assim, desgraçados, cretinos, os idiotas? E os benfeitores espirituais, respondendo a este questionamento, ele vai colocar que são espíritos em punição. Em punição. Uma punição que implica no constrangimento, que na impossibilidade que estão de se manifestarem. Mais precisamente, a resposta ela vai dizer o seguinte: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Na questão seguinte, 373, a gente vai encontrar ainda o seguinte questionamento que faz Allan Kardec: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E os benfeitores respondem: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pois bem, vendo essas respostas e lendo também lá no Céu e Inferno de Allan Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec vai fazer uma colocação bem interessante para nós, que essas pessoas que têm limitações cognitivas, que não expressam nada de inteligente, às vezes nem falam, elas são pessoas que estão aqui num processo de expiação, ou seja, reparar o mal que fizeram numa existência anterior.
São pessoas, como diz Allan Kardec lá no Céu e no Inferno, que utilizaram de uma maneira inadequada poderosas possibilidades, levaram talvez o desarranjo na harmonia de comunidades, de famílias, desarranjos na paz de nações. São pessoas hoje que não se manifestam, mas que por detrás dessas limitações físicas que os órgãos lhes impõem, são pessoas inteligentes, são espíritos que recebem agora quase que um tratamento de um irracional, recebem um desprezo da sociedade, da família, são desconsiderados. E Kardec coloca que é um sofrimento muito cruel. E muitos desses espíritos, eles próprios, escolheram essa experiência, essa reencarnação, com essas limitações, para reparar aquilo, para começar a reparação daquilo que de ruim fizeram. É o retorno da sombra, da escuridão à luz da sabedoria. É um projeto, é uma caminhada. Então, aqueles que têm na família pessoas cretinas, idiotas, que não se manifestam, o corpo não manifesta, mas o espírito está ali no seu processo de reajuste diante da lei, merecendo de todos nós a compaixão, o cuidado, a solidariedade, a fraternidade. É Deus que possibilita a essas almas que hoje frágeis, que antes fracassaram, a oportunidade do seu reencontro com a paz íntima. Na outra abordagem, que é a loucura, também em Allan Kardec, a afirmativa lá no livro, também no Céu e Inferno, de que são pessoas que adquirem essa condição por não se ajustarem às condições da encarnação, por não se conformarem com aquilo que a vida lhes traz. E é interessante a gente notar que quantos são os que, enfrentando os reveses da vida, enfrentando as dificuldades da vida, eles acabam se desesperando, eles acabam indo para um caminho que não é o ajustado àquilo que fora programado para a sua existência. Todos nós, lembrando de Jesus, quando ele diz que nós no mundo teríamos tribulações, numa linguagem espírita, teríamos provações, teríamos situações de expiação, teríamos dificuldades, teríamos obstáculos. Quantos são os que se revoltam, que não se conformam? Quantos são aqueles que se deixam levar pelo desespero e acabam caindo, às vezes, em situação de completa alienação? Não aquele louco varrido de ser internado, mas aqueles que cometem atos tresloucados, que a gente pensa, como é possível, como ele conseguiu fazer isso? E às vezes, pessoas olham para nós e pensam, como é que você conseguiu fazer aquilo? E a gente diz, não sei. É os 5 minutos de bobeira, é aquela situação difícil que nos envolveu e eu acabei cometendo esses atos de loucura. E Allan Kardec coloca para nós que esses atos, esse estágio de loucura, de insanidade, de alienação mental, que ela pode ser até temporária, mas tem aqueles casos patológicos que às vezes é toda uma vida que a pessoa vive naquele mundo de loucura. É decorrência dessa inconformação com a situação que a vida coloca para nós. Isso seria um quadro de loucura. Mas nós gostaríamos de, em abordando a loucura, de ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, tem um título lá, Loucura e Suicídio, onde Allan Kardec, ele vai trazer para nós, e esse ponto que nós gostaríamos mais de enfatizar na nossa colocação de hoje, mas fazer uma abordagem sobre a loucura numa perspectiva de prevenção. Quando a gente nasce, a gente é pequenininho, eu lembro que levei meus filhos e eu também fui levado, a gente toma vacina, fica sinalzinho grande, quase todos nós temos esse sinal de vacina. Vacina é uma imunização. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec,
ele traz para nós uma fórmula de como nós podemos nos prevenir, evitar a loucura. Como prevenir, como evitar a loucura. E serve também para aquelas pessoas que não têm a loucura patológica, mas que estão no caminho dessa loucura, do desespero que a loucura provoca, de também, observando essa fórmula, esse remédio, tê-lo como um remédio que vai não ser aplicado no braço, mas que aplicado na nossa mente, no nosso pensamento, e nós o incorporando nas nossas ações, nos nossos sentimentos, vai nos favorecer muito, muito, para que evitemos atos de loucura e que esses atos de loucura, muitas vezes levando ao sentimento de culpa, e essa culpa levando ao remorso, e esse remorso tanto martelar no nosso íntimo, acaba provocando aquela loucura patológica. Então, para evitar a culpa, evitar o remorso, esse sentimento, evitar o sentimento de culpa que leva ao remorso, nós podemos adotar essa forma que Allan Kardec traz para nós. Nós vamos ler esse trechinho curtinho. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Essa fórmula que Allan Kardec traz para nós, como evitar a loucura e, consequentemente, como uma decorrência que é muito comum, as pessoas acometidas de loucura buscarem fugir de si mesmas, dos seus problemas através do suicídio. Evitar o suicídio, evitar a loucura, Allan Kardec traz essa fórmula. Se você tem condição, e hoje todo mundo tem, do seu lado deve estar um celular, na sua mão está um celular. Se tiver uma caneta, pega a caneta. Vamos pegar essa citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec coloca para nós, e vamos condensar isso aí em algumas letras. Anota aí no seu celular, põe S é igual a C mais R mais CF. Nós vamos colocar aqui a fórmula para você. S é igual a C mais R mais CF. Essa fórmula, você pode memorizá-la. Depois de memorizar, tentar aplicar no seu dia a dia. Essa fórmula é o antídoto, é a vacina. Ela imuniza contra a loucura e contra o suicídio. Vamos tentar destrinchar um pouco mais essa fórmula que Allan Kardec trouxe para nós. S é serenidade. Ele diz que a serenidade, ela evita a loucura e a serenidade evita o suicídio. Mas como que eu alcanço a serenidade? Aí nós vamos colocar o S é igual a C mais R mais CF. É o que está lá. Para eu ter serenidade, para você ter serenidade, é preciso ter o quê? O C. Calma. Calma é o contrário de desespero, desânimo, desalento. Quando é que a gente tem que ter calma? É quando as situações se mostram difíceis para nós. Difíceis. Quem no mundo vive sem enfrentar o que Jesus chama de tribulações? Lá no Evangelho, no item 13 anterior, a Kardec vai falar de vicissitudes. Vicissitudes também. O que são vicissitudes da vida? São os reveses, são as dores, são as decepções, são os fracassos, são as frustrações, são as infidelidades. Tudo isso constitui tribulação, tudo isso são vicissitudes.
E qual de nós está imune a isso? Ninguém. Ninguém. É a morte de um ente querido, é a notícia de uma doença que está me acometendo, uma doença grave. Estamos vivendo aí essa pandemia. Qual de nós não está sujeito a contrair essa infecção? E como tratá-la? O que fazer? Isso pode gerar desespero. A gente pensa, meu pai, a minha mãe, tão bons, meu vizinho, fulano de tal, fulana, morreu. E a gente acaba desanimando, desalento, ou nos revoltando. Já que é para acontecer isso, então que aconteça e eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar a vida, não vou ficar me resguardando. Essas atitudes não são atitudes de calma. Calma é quando nós, diante dessas situações, dessas vicissitudes, dessas tribulações, nós somos convidados a analisar, a ponderar com equilíbrio qual ação eu posso tomar, o que eu devo fazer. Nós temos hoje orientações das autoridades sanitárias dizendo: mantenha o distanciamento, higienize com álcool 70%, higienize com sabão e água, use máscara, procure se manter distanciado das pessoas. Se você tem algum sintoma, procure isolar-se. Então, com calma, eu vou refletindo sobre essas situações e eu posso me preservar e não me infeccionar com essa doença. Essa é momentânea, essa doença ela vai passar. Como todas as pestes, todas as outras tragédias sanitárias já aconteceram com a humanidade, tivemos recentemente o HIV, não tem uma cura, mas tem tratamentos hoje. Tivemos a varíola, tivemos o sarampo, tem a febre amarela também que já tem cura, né? Tem a paralisia infantil, tudo tem tratamento. Com calma nós vamos enfrentar, mas tem certos problemas que parecem bater tão de frente e cria em nós, até tira o chão da gente. O que devemos fazer? Segundo Kardec, ter calma, calma. Se você descobre que o seu sócio não está sendo muito leal ao compromisso de crescimento do seu negócio, que ele está desviando, se você vem a saber de um ato de infidelidade de um cônjuge que não está respeitando os compromissos matrimoniais, se você vem a saber que apesar de todo o seu investimento de amor e carinho, algum ente querido seu, sangue do seu sangue, está envolvido com tráfico, ele acabou indo para o caminho do vício. Quantas situações a vida vai nos colocar num acidente de trânsito, de maneira inesperada, abrupta. Você tem seu carro acidentado, você vê alguém ali que você ama, ensanguentado, você está preso numa ferragem. São tantas as situações, são tantas as possibilidades, que tem que ter calma para que a decisão que a gente vai tomar não se torne um agravante daquela dor e daquele sofrimento que já está acontecendo. Ponderar, ter calma. Só para contextualizar, bem rapidinho, quando em 1918, há quase 100 anos, a gripe chamada gripe espanhola atingiu o mundo estava vivendo um período extremamente conturbado. Estávamos tendo a Primeira Guerra Mundial, e quando aquele navio, se não me engano, Demerara, o nome daquele navio, aportou no Recife, que desceram pessoas vindo da Europa, depois ele esteve em Salvador, no Rio de Janeiro, desceu trazendo a chamada gripe espanhola, que nada mais era do que a chamada, hoje nós conhecemos como a gripe H1N1, dizimou centenas de milhares de pessoas. No Rio de Janeiro, os noticiários daquela época mostram que mais de 1000 pessoas morriam por dia no Rio de Janeiro. Homens que caminhavam pela rua, que mostravam saúde, eles eram levados à força aos cemitérios para ajudar a fazer covas, porque não tinha coveiro. E muitas vezes aqueles homens sadios, depois de terminar o dia de trabalho, às vezes a noite toda que eles ficavam lá, eram coagidos, eram obrigados a ficar lá enterrando pessoas, eles voltavam contaminados, contaminavam familiares, eles próprios morriam. Quantas dezenas de milhares
Eurípides Barçanufo, aqui na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, sabendo de todas essas consequências, ele se manteve firme, atendendo diuturnamente aqueles que o procuravam, com calma, com serenidade, cumprindo ali o que ele achava que era a sua missão de trabalho, sem desesperar. Acabou dando a própria vida, ele a perdeu para aquela gripe, em 1º de novembro de 1918. Calma, não desanime, não se revolte, não entre em desânimo, não entre em depressão. Se essas adversidades, se essas tribulações baterem e chegarem forte, adentrando as portas do seu coração. O outro item que Kardec coloca, serenidade igual a C, é calma. E ele coloca a letra R. Nós colocamos a letra R, que representa resignação. Resignar-se é não se opor àquilo que já está acontecendo. Não tem como eu mudar, não tem como eu ficar revoltado e falar, eu não aceito, eu ser um negacionista daquilo que está acontecendo. Ser um negacionista, alguém me traiu, alguém me roubou, eu me acidentei, eu estou com uma doença de difícil, um diagnóstico que impacta muito, o H1N1 que impacta muito em letalidade, o HIV que tem letalidade, um câncer que tem letalidade, o coronavírus que tem letalidade. Eu vou me revoltar? É manter a calma, eu me resignar. Bom, se me traiu, se me roubou, se eu estou doente, se alguém está doente, se eu me acidentei, aconteceu. Eu não busquei, aconteceu. Talvez no meu projeto de vida, no meu projeto kármico, eu teria realmente que passar por isso. Não acontece nada por acaso. Mas resignar não é, tá bom, eu estou com corona, me roubou, eu vou ficar na sarjeta, vou ficar amuado, desanimado? Não. Resignar-se é aceitar o fato, é aceitar a morte, é aceitar a doença como algo que pode acontecer com qualquer pessoa, mas aconteceu comigo, dentro da minha família. Eu tenho que me resignar, faz parte de Deus, do projeto de Deus para a minha vida. Mas resignação não é uma atitude passiva. Eu estou com corona? Sim. Alguém está? Sim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso me cuidar agora. Eu posso tomar precauções. A primeira, me isolar, para não contaminar pessoas. Tomar remédios para controlar a minha pressão, para controlar a infecção pulmonar, os antibióticos. Mas não tem para Covid, mas tem para os outros efeitos, eu vou me controlar. Porque se afeta o neurológico, se afeta o circulatório, o cardíaco, existem remédios. Então eu vou me cuidar, eu vou me cuidar. Se alguém foi infiel comigo, me trocou por outra pessoa, eu vou mudar essa situação, já aconteceu. Eu vou buscar me fortalecer dentro daquilo que é possível. Alguém morreu, eu não vou morrer junto com a pessoa, eu vou continuar. Eu vou trabalhar para cuidar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, daqueles que estão comigo. Eu tenho meu emprego, eu vou continuar trabalhando. Eu sou empregador, eu vou continuar cuidando dos negócios. Resignar é uma atitude ativa diante daquilo que não pode ser mudado. Eu não preciso vivenciar a tristeza ao ponto de me levar à depressão. Eu posso trabalhar outras coisas. Isso é resignar. Se eu tenho calma, se eu tenho resignação, Kardec aponta o outro item que a gente colocou aí como CF, confiança no futuro. Confiança no futuro é ter fé. Fé. A vida é transitória, tudo é passageiro. Eu estou com calma, tomando as melhores decisões, eu não posso mudar. Não, mas eu estou tomando decisão, eu estou sabendo que é assim, eu estou resignado. E a solução não acontece no prazo, no tempo que eu gostaria, eu vou ter confiança no futuro. Eu tenho fé em Deus, que de alguma forma essa situação de dor, de tristeza, ela vai passar. Eu não vou ficar perdido, preso ao passado. Eu posso caminhar em direção ao futuro com muita confiança em Deus. Que tudo isso
vai passar. Se está acontecendo, faz parte do meu projeto, faz parte do projeto de Deus. Eu me resigno. Eu tenho confiança de que essas soluções, elas virão. E a minha calma, ela possibilita que eu tome as decisões mais acertadas. Se no quadrante da vida, tribulações, vicissitudes, dificuldades, decepções, frustrações, dores estão te envolvendo, tenha serenidade, para que você não caminhe na estrada da loucura, dos atos loucos, para que você não entre no desfiladeiro do suicídio. Serenidade é o que Allan Kardec propõe para nós. S é igual a C mais R mais CF. Põe na sua geladeira, põe na cabeceira da sua cama. Sempre que alguma coisa mais difícil acontecer, lembra dessa fórmula, lembra dela, que você vai encontrar a serenidade que vai possibilitar a você se fortalecer para enfrentar tudo isso e sair lá na frente de uma maneira vitoriosa. Machucado, mas sai. Como soldado que vai para a guerra e ele volta todo esfarrapado, às vezes ferido e machucado, mas ele volta com a consciência tranquila de que ele lutou o bom combate. Do apóstolo Paulo, que ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. Já para a gente encerrando as nossas palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Escreveu isso já idoso, depois de ter sido apedrejado, preso, expulso, ignorado pelos familiares, perder os seus títulos, tudo aquilo que ele tinha, tudo que a vida material podia oferecer, já tinha perdido. Mas a riqueza espiritual dele o fazia forte, porque ele acreditava na mensagem do Senhor. E ele disse que tudo isso ele conseguiu superar, embora tendo um espinho na carne. Você e eu talvez tenhamos muitos espinhos que chegam portas adentro da nossa alma, nos machucando, nos ferindo. São as doenças, a morte, uma ruína financeira, um negócio que acabou. Mas tudo isso a gente pode superar quando a gente lembra do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que estaria conosco até o final dos dias. E Chico Xavier nos traz, nessas linhas, poucas linhas, essa história tão bonitinha, curtinha, mas que significa muito. E a fé começa o diálogo dizendo: de onde vens, viajor, triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. Ah, que me dera a bênção da esperança, que me dera o consolo à desventura. Mas a fé, generosa, humilde, mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura: venha o Mestre, que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Que as flores do Evangelho possam cobrir você e a todos nós em bênçãos de muita paz, de muitas alegrias. Que Deus nos ampare agora e sempre.